Bom, vamos a mais um vídeo para colocar no canal. E dessa vez nós vamos trabalhar o capítulo 13 de 1 aos Coríntios. Capítulo 13 de 1 aos Coríntios é uma pérola das Escrituras Sagradas. Paulo escreveu esse capítulo 13 no período final de sua estadia de 3 anos em Éfeso, além de outras passagens e outras cartas, mas esse 13 saiu nesse período. Ele esteve em Éfeso durante 3 anos e no finalzinho desse período ele mandou essa carta, porque os coríntios, eles tinham todos os dons, eles tinham tudo para ser o melhor, no sentido espiritual, mas eram muito complicados, misturavam tudo, se orgulhavam demais. Tá aqui, por isso que surgiu essas deficiências aqui. No capítulo 12, o capítulo anterior, o apóstolo Paulo fala exatamente sobre esta distribuições dos dons. Quem for ver o vídeo, quiser assistir aí, tá na playlist. O capítulo 12, ele destrincha, mas o povo é complicado. Quer ver uma coisa que dá trabalho? Deu trabalho para Moisés, para os apóstolos, para todas as pessoas. As pessoas mal resolvidas na fé. E os coríntios não eram diferentes. Por isso que surgiu aqui essa necessidade desse assunto. Porque as pessoas não amavam amam a igreja, amam a placa, amam o pastor de forma assim, a idólatra, amam o dinheiro, amam a posição social, menos o amor verdadeiro que é Cristo. Simplesmente isso. Aí o apóstolo Paulo diz, no começo de 1 aos Coríntios, eu vou ler o versículo 1 ao 3, que é o primeiro tópico, que eu dividi em 3 tópicos esse capítulo, para ver se a gente tem um entendimento, eu mesmo também preciso. Mas no capítulo 1 ao 3 ele diz assim: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens faladas na terra, e até as línguas dos anjos, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um sino que retine, né, que ressoa, ou como o barulho de um símbolo. Mesmo que nada. Uma zoada, um som. Mesmo que o som seja agradável, bem tocado. Mas sem amor. Aí no versículo 2 ele diz: poderia ter o dom de anunciar mensagens, profecias de Deus. Poderia ter todo o conhecimento. Olha só, rapaz. Entender todos os segredos. É Salomão, é? E ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Ele está aqui, ele está indo para Mateus 17, né? Que Jesus repreende os apóstolos e diz: se vocês tivessem uma fé verdadeira, genuína, vocês libertariam esse endemoniado, esse menino, esse rapaz. Mas vocês são políticos, vocês são interesseiros, são egoístas e etc e tal. E Paulo diz: eu poderia ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse o verdadeiro amor cristão, Cristo em meu coração, isso não me adiantaria nada. Eu poderia dar tudo o que tenho, ele diz. Versículo 3. Eu poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo como holocausto, que ele está indo lá para o Antigo Testamento aqui, ó. Entregar o meu corpo para ser queimado. Como holocausto, como cheiro suave, como acontecia lá com Arão e os profetas e os sumos sacerdotes. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Tudo isso é
E tem concordância aqui. Tem concordância aqui, ó. Na questão dos dons, que ele diz, eu poderia, no versículo 1, eu poderia ter, falar a língua dos homens, a língua dos anjos, e etc e tal. Você vai para o próprio capítulo 12, o capítulo anterior ao 13, no versículo 8, está lá a divisão dos dons. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Sem amor. Sem amor não adianta nada. Quer ver o que Jesus ensina? Em São Mateus, capítulo 7, versículo 22. Presta atenção, isso aqui é forte. Presta atenção. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, 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 em teu nome eu não profetizei, nós não profetizamos, Senhor. Em teu nome nós não expulsamos demônios. Misericórdia, gente. Para com esse negócio. É bom, mas se você estiver fazendo de forma egoísta, por interesse, por capricho, por inveja, personificando, falando línguas estranhas para agradar A ou B ou C ou D, não realizamos muitos milagres em teu nome, na igreja. Está aqui. E Jesus diz, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vós que praticais a maldade. Então não é porque fala idiomas, não é porque é pastor, porque é presbítero, porque é bispo, ou porque é mulher de pastor, porque é sacerdote. Não é pelo cargo. O cargo é claro que é importante, mas não é. Você vê a questão da fé que Paulo fala aqui no versículo 2, né, já na parte B. Você vai para São Mateus, capítulo 17, a cura de um menino endemoniado. Capítulo 17, versículo 20. Jesus repreende os apóstolos. Gente, os apóstolos ali. Os apóstolos. Não era qualquer um, não. Os apóstolos não conseguiram expulsar aquele demônio daquele menino porque houve alguma coisa errada no coração deles. Jesus fala, a fé de vocês é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, pequenininha que fosse, mas de qualidade, de mostarda, poderiam dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Aí ele diz, ele fecha com chave de ouro, ele diz, nada lhe será impossível. Em Mateus, São Mateus, capítulo 17, versículo 20. Então, enquanto eu estou nessa... glória a Deus, aleluia, que é bom, mas eu não consigo praticar as obras pelo amor, tem algo errado comigo. Não é com a palavra. Em Mateus, capítulo 6, versículos 1 e 2, corroborando com o versículo 3, que ele diz, poderia dar tudo o que tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor. Jesus diz, Mateus 6, 1 e 2, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça, tudo o que tenho, diante de outras pessoas para serem vistos por elas, por interesse, status. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando vocês derem esmolas, não anuncie isso com trombetas, colocar na internet para ganhar like. Ou sair por aí toda inchada ou inchado. Não faça assim como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas igrejas e nos templos, a fim de serem honrados, vistos pelos homens. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua recompensa. Então esse é o versículo 1 aos Coríntios 13, do 1 ao 3. O segundo tópico que eu quero falar, eu quero tocar nas características do amor. Ali é uma preparação. Os versículos 1, 2 e 3 é uma preparação. Tire o orgulho, tire a inveja,
tire a jactância, tire os interesses pessoais. E aí agora nós vamos para as características. O que é que acontece? O que é que eu tenho que fazer? O amor, quem ama, é paciente. 1 Coríntios 13, versículos 4 a 8. Quem ama é paciente. Quem ama é bondoso. Quem ama não é ciumento ou invejoso, nem orgulhoso, nem vaidoso. Essa é a primeira característica, o versículo 4. Você vai para Provérbios 10, 12. Para corroborar, diz assim: o ódio provoca dissensões, excita contendas, traz contendas, provoca contendas. Mas o amor cobre todas as transgressões. Se eu te amo, eu não olho os teus defeitos. Eu não enumero, eu nem falo. Nem falo. Nem penso. E se penso, não falo. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, está escrito assim: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, cobre todas as transgressões. É isso. Segunda característica do amor, versículo 5 de 1 Coríntios 13. Quem ama não é grosseiro. Tá aqui, grosseiro, gente. Tem gente que é grosseira. Na igreja, na frente dos outros, é um anjo. Mas depois, quando dá as costas, trata mal a mulher. Trata mal os filhos. Tem problema com os vizinhos. Tem problema com a família. Interiormente, intimamente é horrível. Não é egoísta. Quem ama não é grosseiro, nem é egoísta. Não fica irritado, nem guarda rancores, né? Não se ire. Mas se você se irar, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Vamos para a concordância aqui. Capítulo 10, de 1 aos Coríntios, versículo 24. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. E em Filipenses, capítulo 2, versículo 4, diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos interesses dos outros. Continuando, as características do amor de 1 aos Coríntios 13, versículo 4 a 8. Versículo 6 agora. Quem ama não fica alegre quando alguém faz algo errado, mas se alegra quando a pessoa faz o que é certo. Isso que é bom, isso é muito bom. A pessoa arranja um emprego, aí você fica feliz com ela. A pessoa troca de carro, você fica feliz com ela. A pessoa vai casar, você fica feliz com ela. A pessoa recebe os dons do Espírito Santo, ou se aprofunda mais na fé, você fica feliz com ela. Quem ama faz isso, e não quem fica torcendo para uma pessoa se dar mal. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, diz assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, veja, é Paulo falando para Timóteo, todo ancho, todo alegre, todo feliz. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo falando, tratando sobre Timóteo. É assim que nós temos que ser. Tratar sobre os nossos irmãos, sobre o nosso pastor, nossas famílias, nossas esposas. Tem gente que se dá ao cabimento de falar mal dos seus filhos para os outros. Tem gente que se dá ao cabimento de falar mal do seu marido para a vizinhança, da sua mulher para os outros. Que vergonha! Tem que falar coisas boas, fale coisas boas, atraia o Espírito Santo. 2 João, versículo 4, diz assim: ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade conforme o mandamento que recebemos de Deus. Vejam só, João quando encontrou aos filhos de uma irmã, ele ficou alegre quando ele viu que aqueles jovens, aquelas pessoas estavam andando na palavra de Deus. Aí o versículo 7 agora.
Continuando as características do amor. Tudo sofre. O amor, tudo sofre. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que doçura, que delícia. Romanos capítulo 15, versículo 1. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, mesmo que nosso ego, Nosso ego venha ser contrário, nós não podemos agradar a nós mesmos. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo, que é o amor. A lei de Cristo é o amor. E 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, diz assim: ao servo do Senhor não convém brigar. Discutir para quê? Vai fazer o quê? Vai ajudar em quê? Vai contribuir em quê? Mas sim ser amável para com todos, aptos para ensinar, paciente. Se aquela pessoa tem algum problema com você, ore por ela e tenha paciência. É isso que tem que acontecer. Para encerrar esse tópico das características do amor, vamos ler o versículo 8 de 1 Coríntios 13, que diz assim: o amor nunca acaba, não cessa. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, profecias, porém elas duram pouco. Existe o dom de falar em outras línguas, línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Agora, para encerrar a leitura do 1 Coríntios 13, nós vamos ao terceiro bloco, O terceiro bloco, o terceiro tópico, vai falar sobre a plenitude. O que é a plenitude do amor? O que é que tem que acontecer para a gente alcançar a plenitude do amor? 1 Coríntios 13, versículos 9 ao 13, diz assim: pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais, as profecias, eu tenho os dons, eu faço isso, eu faço aquilo. O apóstolo Paulo diz, são imperfeitos. Está aqui. Paulo está dizendo, é imperfeito. É vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Eclesiastes. Vai para o capítulo 8 de 1 Coríntios, versículos 2 e 3. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. O segredo da vitória, da espiritualidade, da fé, de tudo, do conhecimento, os dons, línguas estranhas e etc., é o amor. Fora do amor, é tudo carne, é tudo vaidade, é tudo conhecimento próprio, imitação, personificação. Versículo 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Cristo, a revelação de Cristo. Quando eu era criança, nós estamos nessa fase, nós ainda não estamos na perfeição. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe a adoção, você vira homem de Deus, espiritual de verdade. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, o meu PhD é imperfeito, o meu doutorado é imperfeito, as minhas línguas, os meus idiomas que eu estudei, tudo aqui agora é imperfeito. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente como sou conhecido por Deus, como Deus me vê de verdade. Hoje eu tenho falhas, mas vai chegar uma hora
que eu vou refletir Deus. Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Deus tenha misericórdia de nós e permita que isso entre em nosso ser, nos nossos sentidos, na nossa alma. Em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Shalom Adonai. Glória a Deus. Amém.